Mas a Gente, primeira pessoa que eu contei foi para uma tia minha. Eu lembro que eu estava na rua, e aí o que ela falou para mim foi: tudo bem, mas você sabe que na nossa família é mais fácil receber um ladrão do que um viado. E bem eu de fui e boa. falei, e eu fui e falei, sei. E aí, enfim. E O que que você... vocês acham de como é que tá hoje em dia, né, para os adolescentes de hoje? Essa questão do sair do armário, de passar por essas violências, né, como o Júnior falou, é como se nós fôssemos culpados pelas violências que a gente sofria, né? De que a gente nunca se colocava no lugar de vítima, mas sempre no lugar de culpado. Como será que é hoje para as adolescências, para a juventude de hoje? Eu não sei se é uma coisa geral, mas eu sinto que, por exemplo, eu durante ali um período trabalhei com pessoas mais novas, né, que eu fiz transição de carreira. E eu Aham. sinto que era um assunto muito mais dado. É uma possibilidade muito mais percebida do que eu lembro que foi para mim ali na quinta, oitava série, sabe? É uma coisa muito mais dada. Então eu sinto que isso está mais naturalizado, por exemplo, em ambientes como escolas. Mas eu também sinto que isso não significa que, por exemplo, famílias mais heteronormativas ainda tenha toda aquela carga de preconceito e de masculinidades que a gente, por exemplo, eu falando da nossa família, que eu sinto que a gente vivenciou na nossa família, sabe? Então, eu sinto que hoje as possibilidades estão mais dadas, mas o que não significa que, por exemplo, essa onda de conservadorismo que a gente está vivendo, que ela Sim. ainda não existe essa necessidade, né? Essa tentativa de existir todo mundo dentro da caixinha, sabe? Eu tenho algumas questões. Eu Fala. acho, eu acho que sim existe. Eu acho não. Existe uma abertura muito maior para poder se falar sobre isso, né? Novela, TV, escola, a internet, né? Tudo isso acho que facilita o acesso a esse tipo de informação, né? Que é o que eu falei, por exemplo. Eu achava que ser gay era um homem que queria ser uma mulher. Hoje, a gente sabe, é muito fácil você entender o que é ser, né? Sim. O que é ser, não. O que é não ser. Mas, quando eu fico pensando sobre o acesso que a gente tem hoje e essa percepção de que alguma coisa mudou, que as pessoas estão mais abertas e tal, eu fico me perguntando onde que a gente está vendo isso? Onde, no sentido de, numa cidade feito Campinas, numa cidade feito São Paulo, é igual no interior que tem 2.000 habitantes? Eles têm a Concordo. mesma informação, eles têm o mesmo facilidade de acesso. Mas ainda assim, eu estou falando isso porque eu fui para Minas no final do ano. Minha cidade, que é uma cidade de 20.000 habitantes, e assim, e eu conheço cidades próximas à minha cidade que, claro, tem 2.000 habitantes, né? Então, assim, se 20.000 é assim, imagina menor. Eu baixei o Grindr, tinham duas pessoas. E as duas pessoas que estavam não tinham foto, não tinham perfil, e não parecia ser da cidade, parecia Uhum. ser das redondezas. Então, eu fico me perguntando se não. Mudou, isso é óbvio, mas mudou para quem? Aham. Né? Que bolhas que esse acesso é dado hoje? Então, eu me questiono muito sobre E é muito essa pertinente. evolução, essa... Sim, eu acho que é muito pertinente quando tu traz esse ponto das bolhas, porque eu acredito que é justamente aí, né? De fato, existem bolhas que a gente vai encontrar que são muito mais abertas, que são muito mais informativas, né? São bolhas que elas são muito mais acolhedoras. No entanto, a gente também não pode negar, como o Bruna falou, a gigantesca onda do conservadorismo que, né, tá só sendo cada vez mais escancarada. Então, pensando nessas bolhas que esses adolescentes estão inseridos, né, que são bolhas familiares, bolhas, sei lá, de convívio social, em que
eles precisam ainda performar, né, uma heterossexualidade, uma heteronormatividade, né, no sentido de quantas violências eles já não devem sofrer diariamente em ter que lidar com essas pessoas dentro dessas bolhas e principalmente também até nas redes sociais, né, porque hoje em dia, infelizmente, tem conteúdos que eles, né, estão aí, eles não são banidos, né, conteúdos que são extremamente homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos, lesbofóbicos, enfim. Eles estão aí, raramente são banidos. A gente tem aí pessoas ainda dentro de ambientes extremamente conservadores, como igrejas pentecostais também, que espalham esse discurso, e aí é como, até tu brincou, Bruno, naquele ponto do, ame o pecador, mas não ame o pecado, né? Que é justamente isso, de se pensar que ainda sofremos muitas violências, né? Por mais que hoje a gente tenha muitas referências, a gente tenha ainda muitos espaços assim que a gente já conquistou, muitos direitos, a gente sofre muita violência ainda, né? Não só nós da nossa geração, das gerações antigas, mas também das próximas gerações ainda vão sofrer muitas violências, né? E aí o ponto principal que fica, né, pensando no episódio de hoje, é como e em quais condições uma pessoa que vive dentro desses ambientes que são extremamente hostis conseguem sair do armário, né? E aí, Vocês viram o caso do cara que foi internado pela família? Essa semana passada. E um cara médico, né? A gente pensa, um cara médico, tem, possibilidades, tem. Independente financeiramente, né? Não precisava 27, 28 anos, não era? E aí o que eu fico pensando é justamente sobre a importância que se existe em a gente conhecer a nossa história, conhecer a história da comunidade, em a gente conhecer espaços que vão ser acolhedores, né? Ir atrás de redes de apoio que são acolhedoras. Quem são essas pessoas com quem você pode contar? Quem são essas outras pessoas que são referências para ti, para além da TV, mas no teu convívio, no teu dia a dia, né? Mas aqui eu vou fazer um pensamento, né? Porque assim... Pensando pensamentos pensantes. Pensando pensamentos e pior, sendo positiva, coisa que eu dificilmente sou. Mas, por exemplo, eu penso... Tem Ney Matogrosso. É um artista que eu sou completamente apaixonada ainda hoje. E às vezes eu me pego olhando para ele e pensando, igual aquela vira, homem. Aquilo ali foi lançado durante a ditadura militar, sabe? Ele já estava existindo daquela forma naquele período. E aí depois eu penso na história dele, do Cazuza e tudo mais. Mas eu sinto que as representações de possibilidade... para além da normatividade hoje, elas estão muito mais aí, elas estão muito mais dadas. Toda série que você assiste vai ter um casal LGBT em algum momento, sabe? E eu sinto que a forma como eles são retratados hoje é muito melhor do que era há 20 anos atrás, igual no caso do Ju, sabe? Então, eu sinto que por mais que existam problemáticas, canais do YouTube, né? Igual eu gosto muito de Diva Depressão, Lorelai Fox. Sim. São coisas que a gente tem acesso hoje, que os jovens têm acesso hoje, que quando eu penso na Bruna lá da década de 90, isso não era uma possibilidade. O que tinha era, sei lá, o casal lá América que não teve nem beijo. E aí, por mais que hoje, ainda hoje, a gente tenha beijos gays e lésbicos que são cortados, na novela, a gente também tem aquele casalzinho lésbico da novela Sáfico, casal Sáfico, que eu não sei se as duas são lésbicas, que virou uma novelinha do TikTok que tá fazendo super sucesso, e é uma coisa produzida pela Globo. Então, por mais que eu entenda todas essas problemáticas, eu também sinto que hoje a gente tem mais representações respeitosas e até plurais, não significa que sejam todas, mas eu sinto que é uma possibilidade, sabe? Se você olhar para o passado,
olha para 20 anos atrás, 50 anos Uhum. atrás, como que era, por mais que a gente já tinha nem Mato Grosso. E lá, nem e precisa ir para tão longe. Se tu pegar 5 anos atrás, 10 anos atrás, as mídias, os filmes, as séries retratavam os casais LGBTs do tipo, o amor proibido. Ou então que no final ia acontecer alguma tragédia com algum deles. Mas eles nunca podiam viver aquilo plenamente. Era sempre algum desafio que eles precisavam enfrentar, né, por conta da sexualidade deles. Nunca era um desafio pelo fato, sei lá, da vida, no sentido da rotina, coisas do tipo que a gente vê nas comédias românticas. Eu acho que quando eu comecei essa busca, esse explorar por mais referências midiáticas LGBTs, eu encontrava, principalmente uns 10 anos atrás, 2016, 5 anos, 2020, eu encontrava muitos filmes assim, porque é um policial que tá conhecendo um cara e vivendo um relacionamento impossível, vivendo um relacionamento sigiloso, vivendo coisa assim do tipo, né? Então, se pensar o quanto naquela época essas representações ainda era de se viver um amor que era proibido, né? De você pensar que, bom, a sua autenticidade é proibida, né? A sua identidade é proibida. E eu penso nas representações trágicas, sabe? Quando antigamente a gente ia filmes com casais sáficos, sempre acabava em suicídio, ou alguém ia pro internato, pro internato, né? Com um monte de freira. Aí você pensa, uma mocinha que gosta de mocinhas no internato com um monte de freira, ok? Sem meninos, tá, mas beleza. E aí hoje eu sinto que, por exemplo, por mais que tenham todas essas problemáticas, a gente também tem casais no Instagram bombadíssimos, casais homos que adotaram crianças e que fazem publicidades para marcas grandes. Óbvio que esses casais enfrentam muitas ondas de hate, mas eu não consigo pensar que já é um avanço. Pode não ser o suficiente, pode ainda ser um avanço que vem do lado dessa onda de conservadorismo, mas ele existe, sabe? É isso, não deixa de existir um avanço, no entanto, a gente ainda tem muitos desafios pela frente. Exatamente, sem sombra de dúvida. Júnior, você ficou muito quieto esse diálogo todo. Conta porque pra eu tava gente. escutando, né? Não, é porque eu tava pensando, porque pode ser algo muito sobre... Porque a minha vivência é muito diferente, né? É como se eu consigo... Tudo que vocês estão falando eu concordo. O avanço, ele existe, é óbvio, e ele... Eu sinto que ele é mais dado do que necessariamente vivenciado. Você ter 1 milhão de possibilidades, e elas existem, né? Não significa necessariamente que as pessoas conseguem... Que as pessoas, né? Que toda pessoa LGBT consiga entender isso. Não no sentido de que elas não entendem, no sentido de que elas não têm a possibilidade de acessar e entender aquilo, né? Eu digo porque... eu não entendi a ideia. É porque eu posso estar sendo muito pessimista, mas no sentido de... Mas eu acho que também pode ser que esse pessimismo venha exatamente da clínica, tá? Vocês devem enxergar muitas vivências assim, né? Júnior, eu posso falar assim, eu entendi o que tu quis trazer e eu acho que eu posso trazer até na perspectiva, por exemplo, de Sartre, que ele fala que, enfim, nós somos livres. No entanto, nossa liberdade ela é situada, né? Você pode dizer que existem essas 1000 possibilidades aí, mas o quanto dessas possibilidades elas são reais para ti, né? Dentro do que tu tá vivendo, dentro das suas possibilidades ali no sentido de, né, quem tu és, tua situação socioeconômica, cultural, né, os ambientes que você vive, quantas dessas possibilidades realmente são reais para você. Então é sobre isso. Existe essa liberdade? Sim, mas é sempre uma liberdade que ela está situada. Ela nunca é uma liberdade plena. E qual o custo dela também, né? Porque a clínica me diz o contrário. A clínica me diz que existem todas essas possibilidades. É fácil acesso a elas, mas... Ainda dói, né? Eu acho que é... A que custo? Né? Porque uma pessoa que vive numa família muito religiosa, ela tem acesso a tudo isso, mas ela não pode fazer muito.
Entendeu? Ela tá Então, abrindo mão da família em função dela mesma, né? Eu acho que é esse ou o é uma preço. ou outra coisa. Então eu sinto isso. Eu sinto que as possibilidades elas aumentaram, as leis aumentaram, a conscientização, a informação, tudo isso aumentou. Isso não tem como eu negar. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que uma coisa é ter informação, que ela aumenta, e outra coisa é a homofobia, a repressão, que ela também aumenta. Né? Aham. Por mais que isso vai se deslocando de lugar, mas uma briga o tempo todo. Né? Eu acho que a informação ela ganhou corpo e ganhou força, mas eu não sei se. Não, é que Sei, eu não conforme tenho uma você foi, resposta para isso. conforme você foi falando, eu pensei, ao mesmo tempo em que mais possibilidades LGBT existiram e ganharam formas, por exemplo, nas redes sociais, o conservadorismo também. Então, às vezes, a gente vê um Exato. influencer que teve que desativar o perfil por um tempo porque ele está passando por uma onda de hate de alguma bolha conservadora. Uhum. E aí, Enfim, gente, o que eu fico é pensando... uma coisa que eu não fecharia. Não é uma ideia que eu consigo Uhum. fechar. Porque ela soa muito pessimista, ao mesmo tempo que. E eu digo isso por experiência própria, né? Das possibilidades que eu tenho hoje da tranquilidade que eu tenho de transitar no universo LGBT mesmo. Né? Mas Eu... aí eu estou falando da minha história, né? Estou falando da Aham. forma como eu fui caminhando nesse vale. Eu não sei se pessimista, sabe? Mas eu acho que muito realista. A partir do momento que você se percebe onde você está, nos ambientes que você convive, né, as suas redes, você consegue começar, né, a notar de que tá, o que que tem aqui para mim, o que que é possível aqui para mim, né? Agora, o que que vocês acham da gente finalizar o episódio, né, com uma perguntinha chave para quem está assistindo a gente, para quem está escutando a gente? Eu achei que você fosse fazer a perguntinha chave, João. Eu também. Você Não, jogou a tô batata quente na minha mão? né, Batata. no sentido... Como Fala, será Ju. que hoje as pessoas Ah, enxergam e como será que é para as pessoas saírem do armário? Como é que foi essa experiência, né? E como que, para quem ainda não saiu do armário, como que é sentir, pensar nessa experiência, viver esse momento, né? E aí, o que que vocês acham? Tem outra pergunta que lá, vocês Ju. gostariam de acrescentar? Tinha 3 perguntas, mas Coloca as Vai, perguntas. fala então. Então pergunte as perguntas. para quem foi a primeira vez que vocês contaram? Como é que foi isso? Ah, pra mim eu já falei, né? Quem? Foi pra mãezinha, eu acho que foi. É porque nos outros lugares era uma vivência muito dada. Então, gente, minhas amigas tudo era bi ou sapatão. Então, Eu acho que não estou reescrevendo sua história. Eu acho que a primeira pessoa que você contou foi para mim. pode falar sobre isso. Então, eu não lembro mesmo. Eu lembro que você lembra que eu comecei a namorar e aí você ficou muito amiga do meu namorado e as pessoas acharam que eu era amigo dele e que você era a namorada dele. E Yes. aí virou aquele trisal. E eu lembro que antes da gente se reunir e ficar amigo, eu lembro que uma vez ele saiu numa capa de uma revista aqui em Campinas. E eu não lembro se eu tinha essa revista ou se eu tinha a foto da capa dessa revista, era uma coisa assim. E eu lembro que eu te mostrei essa foto, e você falou assim, nossa, como ele é bonito. E eu falei que ele tinha me chamado para sair, mas eu falei um sair no sentido de ele é gay, me chamou para sair, talvez eu vá, mas porque a gente pode ser amigo. Eu lembro que era isso que eu tentava performar. E te mostrei essa foto. Eu lembro que a gente comentou essa foto. Aí eu lembro um dia, eu acho que foi no MSN, no final do MSN. Você é da época do MSN, não é? Eu sou, sim, É. usei. Eu lembro que você me chamou e você foi e falou que você tinha que me falar alguma coisa. E eu lembro que eu falei, acho que é isso. E aí você foi e falou que. Eu não lembro se você falou se era lésbica, se você gostava de menina, mas você falou. E aí eu lembro que você foi e falou que estava contando para mim porque achava que eu ia entender.
E aí eu lembro que eu fui e te falei, lembra aquela foto que eu te Eu mostrei? jogando verde. Ai, eu lembro! Eu acho que foi no Facebook ainda, não foi nem Ou foi no MSN. Facebook? No E aí eu falei, Messenger. lembra aquela foto? Aquela foto é meu namorado, eu já Eu namorava com jogando ele. verde. E aí foi quando eu apresentei vocês, e aí a gente virou um trisal. Ai, que lindo aquela. Mas eu lembro que foi a primeira vez. Eu não achava que você era, porque eu já tinha te perguntado, inclusive, na sua casa. Eu acho que você tinha falado que já tinha tentado, que não tinha gostado, uma coisa assim. Mas a primeira vez que eu contei para alguém, é que tem aquela coisa de contar para alguém da família e contar alguém para É, amigo, né? exatamente. Sim. A primeira vez que eu contei foi para uma amiga minha. Eu lembro que eu chamei ela para almoçar e contei para ela. Ela falou assim: Nossa, já faz tempo. Eu falei: Faz 9 meses. E eu lembro que eu fui super acolhida, assim, eu não tive muito problema, não. E aí depois eu fui contando. Eu morava com mais 2 rapazes, os 2 eram héteros, e eles trabalhavam comigo e trabalhavam com esse ex meu também. E aí eu contei para eles dois e contei para outra amiga. Aí depois as pessoas foram sabendo, sim, naturalmente. Mas a Gente, primeira pessoa que eu contei foi para uma tia minha. Eu lembro que eu estava na rua, e aí o que ela falou para mim foi: Tudo bem, mas você sabe que na nossa família é mais fácil receber um ladrão do que um viado. E eu beijo fui e boa. falei, e eu fui e falei, sei. Você, João. Passado. Mas só um pouquinho, Assim, João, peraí. Você não pode, só para eu saber quem é essa tia? Não, não pode. não, Manda no off a gente tá no depois, tá meio do bom? episódio do Vai. podcast. A gente pode ficar expondo Desculpa, pessoas assim. João. Tava ela e uma outra prima minha. Jesus amado. Você Vai, sabe João, quem que depois é? eu pergunto no off. Tantas Melhor possibilidades. pra gente poder lançar esse episódio. A primeira pessoa para quem eu contei foi um amigo que eu fiz no Facebook. Inclusive, ele é até hoje meu melhor amigo. Beijo, Paulo. Você tinha que Ele eu posso idade? falar, né? Não é... Oi? Você tinha que idade? Eu tinha Novinho? 15 anos, 15, Tava ali no 16 ensino anos. médio. Entrando no ensino Era. médio, né? E aí, foi 14, 15 anos, foi por aí. E aí eu sei que conversa vai, conversa vem, meio que eu comecei a dar em cima dele assim, e ele meio que se desviando e tudo, só que a gente começou a se falar bastante, a gente começou a ser muito amigos. E aí eu falei pra ele, e aí ele também se abriu pra mim e tudo. E eu lembro que a primeira vez que eu fui visitar ele em Fortaleza, ainda quando era adolescente, foi a minha mãe, meu irmão, a gente fez assim uma viagem em família e tudo, e a gente se conheceu, eu apresentei pra minha mãe, nossa, meu melhor amigo aqui e tal. Eu lembro que quando foi o dia de ir embora, ele passou todos os dias com a gente e foi uma sensação assim, caralho, pela primeira vez eu posso ser eu com alguém, sem filtros, de a gente se cutucar quando a gente vê um homem bonito, a gente comentar sobre qual pessoa ali, qual cara a gente estava afim, qual cara a gente tinha achado bonito ali na rua, coisa assim do tipo. E eu lembro que no dia que eu fui embora, que ele me deixou no hotel, subindo o elevador do hotel, minto, descendo o elevador do hotel para deixar ele na porta para ele pegar o ônibus dele, desde o momento que a gente saiu do quarto pro elevador, a gente começou a chorar de soluçar. A gente chorava assim, que quem tava dentro do elevador não tava entendendo nada, o pessoal do saguão assim do hotel não tava entendendo nada, a gente chorando, chorando de soluçar. E a gente deu um abraço assim tão apertado como se, sei lá, ao mesmo tempo uma sensação de alívio por a gente ter encontrado outra pessoa que a gente pudesse ser a gente sem problema nenhum, mas o fato daquilo ali tá acabando, de que a gente iria precisar voltar para as nossas bolhas, em que a gente ia voltar a ter que performar tudo aquilo, né? Então, sei lá, foi muito genuíno. Foi assim, aquele momento foi muito genuíno, que a gente ficou com medo de todas as vezes que a gente fosse se encontrar, a gente chorava, né? Eu acho que a gente chorou, se eu não me engano, foi nessa vez e na segunda vez que a gente se encontrou. Mas depois, meu irmão, era só bagaceira. Mas, assim, ele foi a primeira pessoa para quem eu contei. E foi a primeira pessoa para quem eu pude ser genuinamente eu, que a gente teve esse momento que a gente chorou que se acabou. Então, é por isso que eu falo sobre a importância de você criar rede de apoio para que você possa se sentir o mais seguro com a tua identidade, a tua sexualidade, a tua autenticidade, sabe? É isso.
Vocês esperavam escutar alguma coisa quando vocês contaram? É o Vocês quê? esperavam? Se a gente esperava o quê? Vocês tinham expectativa de escutar alguma coisa da pessoa que vocês contaram? Eu acho que não com ele, porque com ele foi mais um alívio. A gente meio que já tava ali jogando meio direitinho um pro outro e tudo mais, então foi mais um alívio mesmo. Mas eu não sei se eu tinha expectativas negativas com ele. Eu acho que nenhuma. Isso é, Bruno. Cara, é porque assim, é igual eu falei, quando eu contei pra minha mãe, teve aquele episódio em que, né, ela tava tentando entender também. Mas eu sinto que eu não contei esperando alguma aceitação. Eu só falei que não era aquilo, porque Sim. desde sempre, eu acho que até hoje, eu acho esse rito de você ter que sair do armário, você ter que reunir os seus amigos para contar. Tipo, sabe? Então, eu não sei se eu buscava algum tipo de acolhimento, porque eu também sinto que, principalmente assim, falando da minha família, nunca foi um lugar de acolhimento. Então, eu já não esperava isso, sabe? Então, tem esses dois pontos. E aí, de amizades, eu acho que aí pode ter sim, que eu lembro de uma vez que eu contei para um amigo meu, e ele fez alguma piada, e na hora eu retruquei, falando, pô, que close errado, né? Que ele falou assim, ai, mas eu gostava mais de quando você era simpatizante. E aí eu falei, tipo, entende, mas aí eu lembro que eu pontuei isso para ele, mas não sei se eu já contei para alguém esperando essa aceitação. A única situação que eu lembro é para esse amigo, sabe? Eu esperava. Eu esperava aceitação no sentido de ser como sempre foi. Porque o maior medo era de contar para as pessoas e alguém se afastasse de Elas mim. mudarem, né? Sim. Elas mudarem. Uma coisa mesmo que eu morria de medo é... Minha família tem muitos homens, né? E a gente fazia muito churrasco, viajava, enfim, ia para essas coisas. Eu ficava pensando de tipo... Loucura, assim, né? Sei lá, às vezes eles ficavam sem camiseta. Eu ficava com medo deles, a partir do momento que eu dissesse que eu era gay, eles se incomodassem de ficar, sei lá, sem camiseta e que talvez isso de alguma forma fosse Achar que você despertar estava alguma coisa em mim. desejando eles, né? Achar que eles estavam que eu estava desejando. E não estava, né? Mas eu tinha esse medo de eles acharem isso. Só que ao mesmo tempo, 20 anos depois, eu fico pensando que o que eu queria ter preservado e que não se manteve foi o que fez eu ser quem eu sou hoje. Graças a Deus que o meu medo se concretizou, né? Porque eu acabei rompendo com algumas pessoas e isso foi que fez com que eu criasse novas Possibilidades, né? possibilidades, novas redes. Nossa, Mas o que eu esperava era literalmente que eles me aceitassem, que não mudassem comigo. Ainda bem que que mudaram alguns, que aí eu refiz o caminho, né? O que é uma pena, porque algumas pessoas acontece isso e aí elas tentam se encaixar mais ainda. Mas uma coisa que eu só lembrei aqui agora, que eu queria acrescentar, é que eu lembro de quando a gente conversava sobre isso, Ju, muito lá atrás eu falava que existia uma grande diferença entre aceitação e tolerância. E que eu sinto que na nossa família existia muito essa tolerância e muitas violências. Então, ao mesmo tempo em que você estava sendo tolerado, isso é bem diferente de ser aceito. E eu sinto que você demorou um tempo, e eu lembro que depois de um tempo você me procurou e falou: cara, eu entendi essa diferença que você falava, sabe? Porque, tipo assim, cara, se a gente for parar para pensar na nossa família, e eu vou falar isso num lugar público, como um podcast, quais são as existências que estão lindas e que podem não tacar pedrinha no teto de vidro do outro, sabe? Mas sempre existiu essa tolerância, sabe? Em que tá todo mundo ali vivendo, mas tá falando mal um do outro pelas costas e que todo mundo tem o rabo preso. Uma coisa que eu não tinha noção disso na época, mais uma coisa que eu já percebi com alguns homens da nossa família, é de me apresentar como um homem gay. Ah, esse é o Juninho, ele é gay. Mas a intenção de me apresentar como homem gay era como se eles estivessem dizendo... Era como não, né? Porque era dito. Ele não parece.
Olha que legal, ele é gay, mas não parece. Era um elogio, eles estavam fazendo elogio. Porra, uma puta violência velada. Quem não falar que não é, vai tomando, né? Pô. Pra mim aquilo era aquilo. Nossa, Essa era a aceitação. aceitação. Aí eu falava, Sim. tolerância, meu querido, tolerância.